A questão. Bom dia. Hoje nós falaremos, dentro da temática da política moderna, a respeito do pensamento de mais alguns teóricos. E começaremos com Locke. Locke será ou terá o seu nome ligado à política liberal. Dentro do pensamento de Locke, como dentro do de Hobbes, Rousseau e os outros contratualistas, a gente vai sempre ver essa questão do estado de natureza e do contrato social. Nós vimos que em Hobbes, o homem não é um ser social por natureza. Ele é obrigado a se socializar para evitar que os outros tenham aquilo que ele quer e que nessa guerra de todo mundo querendo a mesma coisa, não haja quem julgue quem é certo e quem é errado, e aí a gente vai ter um estado completo de anarquia. E por causa desse medo, dessa instabilidade, o homem topa entregar o seu poder para alguém, uma instituição, que agora tem a função de dirimir as questões em relação ao que é o certo e o que é o errado. Já em Rousseau, a gente vai ter um pouquinho diferente essa compreensão. Rousseau não descreve o estado de natureza como um ambiente de guerra e egoísmo, como eu acabei de falar. Se não há essa guerra, esse egoísmo, esse medo de perder as coisas, por que que o homem, então, toparia abrir mão desse estado de natureza e passar para um estado, vamos chamar assim, de sociabilidade? E aí vem a resposta imediatamente. O que faz isso é a busca da segurança e da tranquilidade necessárias ao gozo da propriedade. Então, não é tanto o medo, mas é querer gozar as benesses de uma vida tranquila. E os direitos naturais humanos, eles subsistem para limitar o poder do Estado. Viram lá que em Hobbes, o ser humano, uma vez que entrega o poder ao Estado, ele agora não tem mais o que dizer, o Estado pode fazer o que quiser, todo julgamento que o Estado der estará correto. Aqui não, os direitos naturais, eles permanecem, o ser humano dá o direito ao Estado, mas é meio que um empréstimo, olha, você vai ficar usando aí, se não usar bacana, a gente retoma esse poder que, na verdade, é nosso. Ainda em Locke, nós temos o reconhecimento do direito de insurreição. Isso é decorrente do que eu acabei de dizer. Se o direito natural permanece, o governante recebe o direito apenas para administrar, mas se ele errar, ele pode ser questionado, então há também o direito de insurreição. O povo pode brigar caso ache que algum direito seu não está sendo respeitado pelo governante do jeito que deveria. As instituições políticas, dentro da teoria do nosso famigerado Locke. As instituições políticas apresentam alguns traços bem interessantes. A política aqui é apresentada com caráter liberal. E onde está esse caráter? Onde é que nós notamos que a política de Locke tem esse caráter liberal? Esse caráter liberal está na distinção que se faz entre o público e o privado. O poder político não deve, em tese, ser determinado por condições de nascimento. Aí nós estamos caminhando, ou nos encaminhando rumo à questão da produção que valoriza aquele que mais trabalha. É o que se chama de meritocracia. Então, quem tem que ter poder político?
quem merece, e não quem nasceu de uma família qualquer, quem tem sangue azul, etc. Há um aspecto progressista nesse pensamento liberal, que é a concepção parlamentar do poder político. Esse poder político se acha nas instituições políticas e não no arbítrio do indivíduo ou dos indivíduos. Isto é sobremaneira importante porque está colocando para nós a ideia de que um governante não pode reger os seus governados apenas baseado nos seus próprios arbítrios. Não pode ser aquela coisa de um cara que teve os seus quereres contrapostos e por isso ele vai querer agir contra aqueles que se contrapuseram em relação ao que ele queria, ao que ele gostava, etc. Não pode ser assim. O que tem que prevalecer é a concepção parlamentar, ou seja, o parlamento define o que é o certo e o que é o errado. Mas o parlamento não define o que é o certo e o que é o errado, também utilizando de seus arbítrios. Ele define, propondo e aprovando leis. Então, o próprio parlamento é guiado pelas leis que ele faz. Locke enfatizou a preservação da propriedade em sentido amplo. O que é propriedade aqui? É tudo o que pertence a todo indivíduo, inclusive a própria vida. Porque aqui a gente poderia dizer, mas aí muita gente não vai ter propriedade. Algumas pessoas terão propriedade, outras não. Ele vai dizer, tudo aquilo que pertence ao indivíduo é propriedade dele, inclusive a sua vida. Portanto, se o Estado aparece aí como sendo uma instituição, uma entidade que tem que preservar a propriedade, ele tem que entender essa propriedade em sentido amplo. Não é terra apenas, mas é tudo que pertence ao indivíduo. Ele só tem a vida. O Estado tem a obrigação de preservar a vida da pessoa. Há uma concepção de liberdade aí. Apenas os que possuem riquezas significativas têm plena cidadania. Vamos rapidamente para Montesquieu, o segundo autor do dia. Montesquieu, ele teorizou em relação ao governo. E ele disse algumas coisas que precisam ser retidas por nós. A teoria do governo que ele realizou encaminha-nos para o constitucionalismo. Ou seja, agora o governante precisa obedecer a uma lei. A uma lei maior do que o governante. Isso é o constitucionalismo. O desejado em todas as circunscrições territoriais, todos os países, estados, municípios, é que prevaleça esse constitucionalismo. É que o dirigente, o governante, não use do seu arbítrio. Eu quero assim, vai ser assim. Não, eu quero assim, mas a Constituição diz que é de outro modo, então eu farei como a Constituição diz. Então, como é que essas ideias nos encaminham para o constitucionalismo? Aqui nós temos a ideia de que a autoridade distribuída por meios legais é quem tem que governar. Já começa daí. A autoridade, ela tem que ter um regimento que estabeleça como é que ela se torna autoridade. Não é pelo sangue, o nascimento. Nem por outros privilégios quaisquer. Mas é pelo respeito ao que está definido na lei. E a própria lei tem que definir como é que alguém ganha o direito de governar. Pois bem, isso estando distribuído assim, precisa ocorrer de modo que evite o arbítrio e a violência. Quem governa pela violência
já não governa com legitimidade. Então, essas ideias do Montesquieu, elas nos encaminham para uma melhor definição da separação dos poderes. Aqui vocês estão vendo que no Brasil há uma briga terrível atualmente entre os poderes. Legislativo, executivo, judiciário. Principalmente nós temos uma briga aí entre o judiciário e o executivo. Não necessariamente nessa ordem. Quando esse tipo de briga ocorre, eu chamo de briga essas desavenças. Quando esse tipo de desavença ocorre, significa que o constitucionalismo, o respeito à lei, está em perigo. Só o poder freia o poder. Daí a necessidade de cada poder, tanto o executivo, quanto o legislativo e o judiciário, manterem-se autônomos, constituídos por pessoas diferentes. Aqui a gente precisa refletir sobre o Brasil um pouquinho. O poder freia o poder. No nosso caso, por exemplo, o Supremo Tribunal é escolhido pelo governo federal. Ou seja, o executivo escolhe os membros do judiciário. Vimos agora essa intervenção, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, a pedido do presidente atual. Isso indica o quê? O poder executivo tentando interferir no poder judiciário. E aí há um problema grave, porque a autonomia dos poderes se perde. De repente, a gente tem um poder que existe para obedecer a outro poder. E no Brasil isso nunca foi tão forte. Atualmente, a gente tem vários ministros ali que têm o rabo preso a governantes tais e tais, de tal modo que eles nunca votam contra aqueles governantes que os colocaram. Foi por isso que o presidente chamou o Temer para ter uma conversa com o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, porque o Temer foi quem colocou o Alexandre. Só que o que eu quero que vocês entendam com essa história toda é que não interessa se foi o Temer que colocou o Alexandre, se foi o Chuck Norris, o Bruce Lee, tanto faz. O que interessa é, o cara uma vez ali, ele é o ministro, ele representa um poder, ele não deve nada ao governo federal. Ele não tem obrigação nenhuma de obedecer a governo federal nenhum. É claro, ele não pode passar por cima da Constituição. O governo federal não pode passar por cima da Constituição. Nenhum dos poderes pode passar por cima da Constituição. Agora, essa subordinação de um poder para com o outro, isso aí é um ferimento escandaloso da lei escrita. E um país democrático não pode permitir esse tipo de coisa. Então, seguindo na linha do pensamento de Montesquieu, vamos dizer o seguinte, ele não defende uma separação tão rígida. Que separação? Entre os três poderes. Ele vai dizer, os poderes precisam ser separados, porque senão um vai querer mandar no outro. E essa minha explicação toda foi para mostrar como no Brasil esse negócio está perigoso de um poder terminar mandando em outro. Na verdade, a gente vê que o executivo manda no legislativo. É impossível os deputados fazerem uma coisa que o presidente da República não queira. E isso não é para ser assim. Porque a Câmara dos Deputados, o Senado, eles são um poder à parte. Tão poder quanto o presidente da República e quanto os ministros do Supremo. Não é para eles serem moleques de recado. Tipo assim, o presidente diz algo, aí o presidente da Câmara dos Deputados vai e leva à vontade do presidente da República. Não pode ser assim. Ele pode levar essa vontade, mas para apreciação, tudo dentro do que a lei diz que deve ser. Põe a coisa em apreciação, julga-se e vota-se. Pronto, simples assim. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Não pode mais mexer. Agora, o que temos hoje aqui, quando o presidente perde alguma coisa, por exemplo, ele não aceita a derrota e meio que obriga a Câmara dos Deputados a repor aquela coisa de novo, tornar a votar. Ficou uma coisa extremamente bagunçada.